Boa noite a todos, todas e todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradeço muito a nossa mesa que a gente conseguiu compor hoje aqui, a Bruno, Pedro Paulo, Alfredo. Entendo vocês também como quem é aluno nesse momento, né, que não está na sala. Acho que é uma coisa para a gente analisar. Acho que algo que a psicologia pode nos colocar é um olhar crítico sobre o que se dá. Porque certos debates as turmas não são liberadas, porque alguns debates são liberados, a gente não pode naturalizar as coisas. Eu acho que um clamor desse livro, um clamor desse pensamento, um clamor dessa mesa é que vocês não naturalizem as questões. A psicologia ela tem um pacto histórico com uma naturalização das questões. O que seriam naturalizações? O homem é sempre assim, a mulher é sempre assim são os gêneros, né? Algo de binário é natural, um direcionamento sexual de certo tipo é natural também. Epistemologias dentro do campo da psicologia, né, saberes dentro do campo da psicologia naturalizam os modos de ser também e determinam historicamente, né, pela tradição, o que é normal, o que não é, o que é patológico, o que deve ser, o que não deve. Quando a Bruna comenta aqui que ela não está numa fala acadêmica, eu acho que é um movimento que a gente já faz de desconstruir essa tal episteme acadêmica, né? Eu acho que por muito tempo ficou um saber no alto de um, sei lá o que, de um palanque, onde esse saber, a partir dali, sim, poderia falar sobre as vidas, sobre o que é e sobre o que não é. E por muitas vezes, algumas pessoas foram só objeto de pesquisa. Eu acho que a psicologia brasileira, né, ela começou a se atentar para isso. Eu não posso entrar numa comunidade, me aproximar de uma certa pessoa para tê-la como um objeto, uma coisa entre coisas, para a partir daí construir conhecimento sobre ela, novamente, muitas das vezes patologizando esse conhecimento que eu estou construindo, naturalizando a pobreza, naturalizando um distúrbio, uma deficiência ou algo que não é natural naquela existência, logo apontando para ela um elemento que deve ser corrigido, adaptado, melhorado, ou muitas das vezes objeto de toda uma política de Estado, de medicalização, extermínio, morte. Então a psicologia historicamente ela vai lutando para não estar nesse lugar, e como a fala do Pedro colocou aqui também, enquanto a psicologia foi pautada pelo OMS, passou a pautar a OMS em algumas discussões, hoje a própria Conselho Federal de Medicina ainda está a reboque dessa discussão e ainda tem que avançar muito. Mas, ou seja, o primeiro clamor é não naturalizemos o que é homem, o que é mulher, o que é o biológico, o que são as orientações sexuais, o que são as epistemes no campo da psicologia. Porque tal psicólogo disse de homossexualismo, então assim. Não é. Está o momento da gente começar a dizer um basta, tanto na violência dentro da sociedade, dentro dos campos da psicologia também. Então esse livro ele foi construído, né? Eu não sou uma pessoa gay, mas isso não impede nada que eu possa me solidarizar e pensar junto às questões que estão em jogo nessas existências LGBTQI. Não tem porquê eu dizer que não sou eu, então isso não me importa. Eu acho que antes de ser um psicólogo, ser um cidadão, estar no mundo, é estar de algum modo implicado a isso. Nada impede que eu tenha empatia. E nada impede também que eu tenha uma vergonha desse país hoje em dia, quando a gente fala de heterossexualidade ou cisnormatividade, principalmente com o governo que a gente tem em várias instâncias de poder que atravessam todos os espaços que normalmente a gente circula. Mas então, novamente, esse livro vai trazer reflexão. Da Butler, nenhum dos autores trabalhados aqui, eles são tomados hegemonicamente, tomados de modo acrítico, não, porque tal autora falou, não, se você critica ela, então não posso estar nessa discussão. Não, tem que ser pensado e criticado. Uma obra, um pensamento, uma sala de aula, você me falou isso, uma sala de aula com vocês não concordarem com algo, digam, não, isso não faz sentido, não, isso é uma violência, não, você está dizendo, patologiza e maltrata e sacrifica dezenas, centenas de vidas até hoje. Então eu acho que é uma psicologia da resistência, eu acho que é uma mesa da resistência. O terceiro termo que eu boto no meu livro até é de subversões, é isso, é de algum modo a gente subverter esse status quo, subverter esses espaços de poder. Então, novamente, não naturalizemos aquilo que nos parece a princípio dado como hegemônico, sempre foi assim que é. Esse livro também é construído a partir da minha experiência por 3 gestões, que é na verdade 2 gestões do Conselho Regional de Psicologia, 10 a 13, 13 a 16, o sindicato e agora novamente o Conselho Regional junto com o Pedro e outros conselheiros, colaboradores como o Alfredo, onde uma das questões que vem atravessando a psicologia, porque eu acho que nenhuma conquista está dada, né? Não, o direito das mulheres alcançou tal lugar, as questões
do negro alcançou tal lugar. Não, tudo é campo de batalha o tempo todo, tudo foi conquistado para ser perdido a qualquer momento, né? A gente está vendo o desmonte de tudo, então não tem nada conquistado, nada garantido. A gente teve um processo ético de uma psicóloga que era do Rio de Janeiro, Rosângela Justino, onde ela pregava a chamada cura gay, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu fui o relator desse processo, a plenária ética do CRP cassou a inscrição dela no CRP, ela se muda para o Distrito Federal, lá ela consegue, via justiça, entrar na justiça para se anulasse esse processo ético. E qual é a questão? Se não, isso por si só, uma psicóloga que ainda prega e coloca a questão da possibilidade da cura gay, ou seja, que há um modo de ser, de viver a sua sexualidade que seria saudável e natural, ela consegue ainda concorrer nessa última eleição agora. Ela foi do grupo da Psicologia Nacional e Regional, Psicólogos em Ação. Um dado que eu acho que novamente, para a gente pensar, nacionalmente essa chapa conseguiu 5.000 votos, e aqui no estado do Rio de Janeiro em torno de 1.000 votos, ou seja, 1/5 dos votos nacionais de uma chapa que prega a cura gay, que prega o tratamento, que prega a intolerância e a violência, conseguiu no estado do Rio 1.000 votos, e nacionalmente 5.000. Ela tomou, né, eu acho uma grande satisfação, ela tomou uma grande derrubada em todos os regionais que ela concorreu, principalmente federal. Eu acho que a psicologia deu uma ótima resposta, os psicólogos nesse momento deram uma ótima resposta a esses movimentos, a esses psicólogos, a essas ideias como possíveis dentro do campo da psicologia, mas volto a dizer, isso não está ganho, não está conquistado, isso está sempre em jogo, e de alguma forma isso continua aí, isso aparece. Agora saiu uma cartilha de uma outra psicóloga do Sul, a Marisa Lobo, onde nessa cartilha, que é voltada para as crianças e famílias, ela afirma aquilo que Simone de Beauvoir lá atrás já denunciou entre muitas pessoas, esse binarismo de sexo. Binarismo que só é possível o homem e a mulher, e é natural que o menino se reconheça nas suas práticas e brincadeiras de menino, que a menina nisso também, que algumas brincadeiras são em comum, mas outras não. O que está em jogo novamente aí? Estruturas históricas sedimentadas de um pensamento binário, onde apenas é possível o homem e a mulher. Quando Simone de Beauvoir escreve O Segundo Sexo, ela não está dizendo no título desse livro que existe o homem e existe a mulher. Não, existe o homem, né, como absoluto, universal absoluto, em comparação a isso, menos, em outro lugar, de algum modo que pode ser apenas comparado à mulher. Mas a mulher, ela ainda encontra espaço nesse sistema binário, mesmo todas as regras seculares de como ser, não ser, como se portar, como se vestir. Lembrando que a mulher, até 1927, se eu não me engano, 29, no Código Civil Brasileiro, ela era parcialmente capaz. O que é isso? Ela não podia, para ela sair do Brasil, voltar do país, né? Para ela vender um imóvel, alguma coisa, ela tinha que ter autorização do marido dela também. Isso foi agora, 27, 29. Quando a gente vê o filme As Sufragistas, como até a conquista do voto da mulher foi uma luta, acho que esse é um ponto importante, nada é dado, acho que sem luta não se alcança. Então achar que o governante vai dar, ele vai se sensibilizar, ele vai olhar para a gente, não vai, se não for realmente para a luta, para a militância, para discutir, para tomar as ruas, não se avança em direitos, historicamente não se avança, e não acredito que vai ser agora. Então quando a Beauvoir fala do homem e da mulher, essa mulher como segundo, eles ainda existem campos de possibilidade, eles existem, eles estão aí, mas os outros em torno disso, gay, lésbicas, transexuais, travestis, bi, todas essas outras possibilidades que aí sim as classificações são quase infindáveis, eles encontram menos espaços de ser. A partir daí eu posso pegar algo da Butler também, pensar os enquadramentos ou classificações. Ela tem uma pergunta muito importante no livro Quadros de Guerra: por que nos enlutamos? Por que nós choramos? Quais vidas são passíveis de luto? Vamos pensar uma coisa, o Brasil, no Rio de Janeiro, melhor, o estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, a pesquisa oficial das entidades do governo mostra que nos últimos 10 anos houve 400 chacinas no estado do Rio, 400 chacinas em 10 anos. Quantas a gente ouviu? Talvez 10, 12, 5, uma, 20, quem estava lendo um pouco mais, mas 400 chacinas. Dessas 400, 13.000 pessoas mortas. Um estado que em 10 anos mata 13.000 pessoas em chacinas, isso não pode ser um dado de um simples combate à violência, não, porque está muito difícil, então tem esse enfrentamento, não, mas
há enquadramentos que inviabilizam aqueles que são possíveis de existir ou não, possíveis de viver ou não. Então você tem toda uma política de Estado de genocídio contra, sim, negros, trans, pobres, travestis. Algumas pessoas perguntam, mas isso pode estar enviesada, essa compreensão? Aí eu trago novamente uma reportagem de um ano atrás, uma travesti na Lapa, parece que ela teria roubado, pego R$50 de um cliente. Aí tem uma discussão e tudo mais. O que esse cara faz no dia seguinte? Eles reúnem mais 3 amigos, cada um com facas e revólveres, cercam essa travesti ao final da noite, numa das ruas, ela já retornando para casa, cercam, a espancam e a matam. Né? É uma pergunta simples, né? As pessoas, por mais odiosas que sejam, elas juntam 3 amigos com armas de fogo e facas e cercam alguém ao final da noite seguinte por conta de R$50, né? Isso foi pouco divulgado, isso foi pouco nota, e novamente isso passa quase como sendo possível, quase como sendo uma morte que não merecia ser vivida, uma morte passível de morrer, uma morte pela qual não nos ilutamos. Então, pensar as violências de gênero, e aí quando a gente fala de identidade de gênero, violências de gênero, como a Bruna bem colocou, não é só a questão trans, travesti, né? É uma coisa da gente tentar dialogar com as outras pessoas, fala de todas as identidades. Pessoas cis é uma identidade, né? A orientação heterossexual é um modo de realizar sua sexualidade também, entre os possíveis modos de se realizar. Só que algumas vão ser permitidas, algumas vão ser passíveis. Lembrando da lei de criação da profissão de psicólogo, fala que o psicólogo realiza ajustamento de problemas psicológicos, né? Como se o papel do psicólogo fosse ajustar, corrigir, adaptar. E adaptar o quê, né? Para a gente adaptar algo, porque existe algo de natural, algo que tem que ser sempre daquele modo. Novamente, uma contribuição de Butler para a gente pensar 4 elementos que na tradição ocidental do pensamento a gente tende a encadear. Um certo corpo biológico, até o corpo biológico seria uma discussão, falar de aparelho biológico, aparelho genital, né? Ninguém transa com aparelho genital, né? O meu aparelho genital, que sou o aparelho genital, né? O aparelho já é algo, aparelho circulatório, aparelho linfático, aparelho respiratório, isso já é uma certa compreensão de um corpo biologizante. Mas você tomar isso como natural, não, mas a biologia é ciência. Ciência é mais um mero estatuto que busca se colocar como verdade também para controlar os corpos e dizer o que é e o que não é. Mas o primeiro elemento, corpo biológico, tá? Digamos. Segundo elemento, identidade de gênero, né? Como essa pessoa se reconhece, como ela se sente. Um terceiro elemento, orientação sexual, ou os desejos, né? O desejo, para onde ela orienta para onde de algum modo há um chamado que ela acaba respondendo ou não para esse desejo. E um quarto elemento, que são as práticas sexuais. O que a gente tende a achar também, que muitas vezes até a própria psicologia, infelizmente, ela coloca, que é um encadeamento aí, né? Um certo corpo biológico, uma certa identidade de gênero, logo uma orientação sexual hétero, logo práticas sexuais condizentes com aquele, né, corpo de uma certa anatomia, a partir de uma certa orientação, uma certa identidade. Mas a gente bem vê pela vida, pela história, pela humanidade, que isso não tem nenhum lastro histórico, nenhum lastro natural que tem que ser. Não, tem que ser. Afirmar que algo tem que ser é uma ideologia. Quando Butler é acusada de uma ideóloga de gênero, vocês devem lembrar quando ela veio ao Brasil, no Sesc São Paulo, queimaram uma bruxa de pano dela, uma boneca dela de pano, como se ela fosse uma bruxa, né? Coisa secular. E acusam de ideóloga de gênero. Esse termo ideologia de gênero, ele surge no encontro de padres no Peru, em 1992, e a partir dali que eles afirmam, a gente vê agora o nosso presidente, a gente só ligar a TV, que querem desconstruir a família, querem transformar nossos meninos em meninas, meninas em meninos, né? Querem que todos sejam gays e lésbicas, estão desconstruindo nossa família. É isso que falaram em 92, nesse encontro de padre, e foi o que o Bolsonaro falou na posse dele, que entre umas barbaridades lá, ele falou: vou acabar com a ideologia de gênero. E eu tenho uma frase que eu sempre repito, que eu acho que a única ideologia de gênero que nós temos tem mais de 2000 anos, né? Ela está colocada aí, porque o que seria isso? Como é ser homem, como é ser mulher, e fora disso não é possível, fora disso é uma doença, é um pecado, é um desvio, é um distúrbio, né? Então, o que a Butler faz, na verdade, é mostrar que não há um encadeamento aí, né, necessário, regular, natural, essencial, a ideia de essência. Então, pensar algo como não... Pensar algo como não essencial dialoga com a perspectiva de uma
que vamos chamar assim, do pensamento existencial, né? Um certo pensamento existencial, que está no meu livro, Martin Heidegger principalmente, entre outros, é pensar que a existência, a princípio, ela não é nada, né? Quando a gente fala de negatividade, não tem nada de ruim. De negatividade é que não somos nada a priori, não somos nada previamente dados, não somos substância, não somos corpo biológico, não somos aparelho sexual, não somos DNA, não somos genoma, não somos id, ego, self, pessoa, subjetividade, em última instância. Isso tudo são construções também para tentar explicar essa existência humana. Então, o que um autor como ele e outros tentam fazer é dar um passo atrás nisso e dizer o que radicalmente marca a existência humana. É o self, são as couraças, é um inconsciente coletivo, é um inconsciente subjetivo, introspectivo, pessoal e único, ou é uma existência jogada no tempo histórico que é o dela, que vai dizer a ela o que ela é, o que ela deve ser, o que ela não pode ser e o que ela talvez possa vir a ser. Então, é pensar uma existência jogada no tempo que é o dela, no horizonte histórico que é o dela. A questão que a gente tende a pensar que, se há séculos atrás nós nascêssemos em qualquer lugar, aquilo estava errado, aqueles conceitos, místicos, religiosos, porque eram poucos científicos. Agora, com a ciência, temos a verdade. Agora, com a ciência, eu sei o que é o corpo, o que é o biológico, o que é o sexo, o que é o amor, o que é o trabalho. O que é um grande erro também da própria psicologia? Falta de um olhar hermenêutico. Eu não posso ler um texto, por exemplo, de 3.000 anos atrás e olhar, olha, essa pessoa trabalhava muito nos campos de centeio do Egito. Era workaholic. Era um workaholic, ela não parava de trabalhar carregando aquelas cestas. Olha essa sexualidade aqui, desejou a mãe, incesto. Agora nesse momento aqui, teve um caso com um homem, pederastia, O que está ali, o que está aparecendo? Isso é falta de leitura hermenêutica. Você tem que ler um tempo, os textos daquele tempo, a partir do que estava em jogo naquele tempo, o que você apresentava ali. A gente tentar ler qualquer texto do passado, por mais recente até que ele seja, a partir dos nossos conceitos de hoje, de liberdade, criatividade, responsabilidade, sexualidade, é um absurdo, do ponto de vista epistêmico até e de compreensão, ou seja, a hermenêutica ela surge da leitura principalmente, dentro do campo da filosofia, de ler textos bíblicos ao olhar de hoje, que é muito comum a pessoa ler um trecho de escrito há mais de 2.000 anos atrás, ou que seja, e começa a olhar pelo que hoje a gente compreende daquilo ali. Não, a hermenêutica ela te clama para que você compreenda algo a partir daquele lugar. Que isso é uma clínica hermenêutica, te clama que você compreenda aquela criança que aparece de algum modo agitada, correndo, não obedecendo aquilo que o professor quer, que uma sala de aula, nesse formato que a gente tem, um clássico teatro italiano de séculos atrás, que de algum modo a gente reproduz aqui, que orienta nossos modos de ser, que a gente se comporte deste modo, como se isso fosse natural. É natural a gente ficar sentado assim? Não tem nada de natural na conformação dessa sala, tem nada de natural na nossa sexualidade, tem nada de natural nos professores que não liberam seus alunos para as palestras, tem nada de natural nos posicionamentos, seja da política brasileira, do Conselho Federal de Medicina, ou que seja dentro dos campos da saúde, da psicologia, do direito, da educação. Isso para a gente poder trazer para vocês aqui um outro conceito que é de performatividade em Butler. Quando ela fala de performatividade, não é que eu sou um ator que atuo, finjo ser algo e aqui estou atuando como ser algo. Claro que de algum modo, eu controlo aqui minha fala, posiciono meu tempo, tenho algo aqui de uma certa, como eu me comporto nesse meio, mas não sou eu que trago essa minha subjetividade. Esse espaço aqui diz para mim como eu devo me portar e como vocês devem se portar. A performatividade, se a gente pudesse resumir, isso aqui é muito breve, a partir dos atos e ações que incessantemente somos, por repetir aquilo que fomos, e nessa repetição constante vai dar uma impressão de uma substância, de uma continuidade, a ideia de uma identidade. O que eu quero dizer? Se eu, Alexandre, sempre me porto de tal forma, me relaciono com você de tal forma, gesticulo de tal modo, tenho minha sexualidade de tal modo, ando de tal modo, isso tudo, essa repetitividade daquilo que eu fui sendo agora, dá uma impressão de continuidade, de sendo, uma ideia de substância, que algo sempre esteve ali. Tanto não sempre esteve ali, que a qualquer momento eu posso pôr em xeque a existência que é a minha, os atos que são meus, a sexualidade que é minha, os modos que eu reajo a mim mesmo, com vocês e com as coisas.
a existência é um problema que se resolve existindo, e não tem um manual prévio, não tem algo que oriente previamente, né? Você tem um mundo que te orienta quais sexualidades são possíveis, comportamentos são possíveis, mas radicalmente isso é apenas um campo de conformidade que você acaba de algum modo tragado naquilo ali, que é uma certa impessoalidade, né? Não há ninguém que diga como a gente tem que ser, mas de algum modo o mundo orienta nossos modos. No caso da identidade de gênero, tem um aspecto muito peculiar. Na barriga da mãe, o médico, ao, né, fazer aquele exame, ele já diz, é um menino, né? E, né, sempre brinca com aquele pai e fala, vai nascer um vascaíno, né? Que nem eu. Aí a mãe vira, não, ele vai ser um advogado, como o meu avô, né? Você já começa a jogar ali, aquela pessoa tem que ser, como ela tem que se portar, como ela tem que existir, como ela tem que desejar, e vai ela desviar disso. Vai ela tentar seguir essas simples orientações de mundo, porque são orientações, não são determinações, porque se fossem determinações o jogo estava dado, a gente perdeu, o mundo determina, eu sou, o mundo determina, eu sou. Algumas pessoas, claro, de algum modo vão se articular uma certa facilidade nesse lugar, ou com muito sofrimento, mas não abrindo mão de confrontar essas orientações, porque muitas das vezes perguntam para mim em sala e outros espaços, mas qual o problema da pessoa que é gay e quer buscar na clínica um tratamento, ela quer voltar a ser hétero, ela quer ser hétero? A questão não é o sofrimento que ela traz, ou não o acolhimento desse sofrimento, mas eu achar que eu tenho uma ciência psicológica que pode pactuar com aquela adaptação, ajustamento, correção que ela diz querer, né? Algo que a gente pode pensar, nesse mundo de tanta violência, desde a escola, desde dentro de casa, né? Aquele pai vendo um jogo de futebol e dizendo, juiz ladrão, juiz viado, juiz vagabundo, né? Tem toda uma conotação ali pejorativa, e essa pessoa, quando começa a se perceber, cara, eu não estou sendo como em geral queriam que eu fosse, e toda a sua violência que ela vai sofrer a partir daí, desemprego, violência de toda ordem, né? Banimento, há um espaço grande de sofrimento aí. É isso que muitas das vezes chega à clínica, não é o que ela de algum modo sente, o que ela deseja, mas é sim o que ela sofre a partir desse lugar de desejo. Então a isso sim o psicólogo acolhe. O que ele não acolhe é uma pactuação com tratamento, correção, ajustamento. Em nome de Deus, você será imagem e semelhança, né, do Pai Criador, assim como Ele o criou. Que é isso que estava no processo ético, né, das psicólogas que falam de cura gay a partir de uma certa visão religiosa cristã, e aparece até hoje nos vídeos e materiais que eles produzem, porque por mais que possamos combater, enfrentar, buscar o diálogo com esses psicólogos e psicólogas, eles continuam insistindo na imagem e semelhança de Deus, corpo biológico criado, como vocês já sabem, né, também há 2000 anos, né? Então, a Butler, ela não é a criadora de uma teoria queer, mas ela é uma pensadora dentro da teoria queer. O que seria a teoria queer? É mais uma forma de subversão e resistência. Se queer é um xingamento, né, lá norte-americano, poderia ser viadinho, bichinha, alguma coisa, eles vão dizer, é isso que vocês estão me chamando, é isso que vocês nos chamam, né? Então eu sou queer. Esse queer seria eu não sou nada, eu não estou aqui para ser classificado por você, eu não quero ser, a partir de você, objeto da sua classificação, né? Mas queer também é uma classificação. Cara, a gente cai numa retórica infindável, mas existe um lugar do não binário, do queer ali, quer dizer, eu não quero me submeter a essas classificações. Talvez me submeter a elas como máquina de guerra. Afirmar uma identidade gay, trans, travesti é uma máquina de guerra para a conquista de direitos, para ir para uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, outros espaços, passeatas, exigir o respeito, exigir garantia de direitos, exigir espaços de vida, que como a Bruna colocou, não é só por trabalho, cidadania, é por vida, é por poder existir. Ela usa um termo que eu estou meio perdido nos papéis, né? Mas formas de existir, acho que é bem por aí, que sejam possíveis essas formas de existir, que não só as hegemônicas, marcadas por estruturas heteronormativas, cisnormatividade, que digam o que pode e o que não pode. Então, o queer é um modo de luta dentro desses campos ainda políticos que a gente tem que enfrentar. Que bom seria se a gente pudesse estar discutindo empregabilidade, outras possibilidades da vida, mas não a gente está discutindo porque a pessoa faz, né, com a vida dela, a vida que é a dela, no espaço que é o dela, né? Isso ainda é algo que mobiliza a política nacional, né? Você tem, né, e às vezes dentro do campo da psicologia também, você tem 1000 coisas acontecendo que seriam fundamentais estarem sendo discutidas, e o pessoal está discutindo como é que a pessoa se identifica, como ela se veste, por que está com essa roupa, e esse cabelo? Mas ela não pode por quê? Porque é um conjunto de orientações que diz como tem que ser.
Com tempo ainda. Tá. Deixa eu ver só. Acho que isso aqui já foi. Tá, pensar, tentar amarrar alguns elementos aqui para a gente ir avançando. Tentar pensar essa performatividade como aquilo que se faz no existir, que não está dado a priori, que não é natural, que não é substancializado, que não fala a partir de um lugar interno, por mais que a gente compreenda assim, que é um modo de leitura e compreensão. E mais, pensar por essas bases não é jogar fora as compreensões também das outras psicologias. Eu acho que toda compreensão da psicologia, faço um parênteses, que diga como o outro tem que ser, o que é patológico e normal, a partir de experiências e orientações desse mundo, né, com todas essas estruturas binárias, heteronormativas, branquitude, pensamento, né, europeu ou norte-americano, é uma psicologia que não deveria encontrar mais espaço, realmente. Eu acho que uma certa intolerância com psicologias que falam de patologia das identidades de gênero, patologia das sexualidades e discursos oriundos daí, para isso eu acho que não cabe ainda muito espaço de diálogo. Mas digo assim, todas as linhas da psicologia, elas são possíveis de serem críticas, elas são possíveis de questionar os fundamentos epistemológicos e teóricos que estão na base ali. Por que alguns saberes dentro da psicologia afirmam tal coisa? Então, por mais que vocês, né, dialoguem muito com outras linhas e pensarem, cara, o que está em jogo ali naquela afirmação? O que o meu olhar clínico vai estar enviesado a partir desse pressuposto teórico? Algo que a gente pode pensar, né, a partir dessa hipótese, a partir dessa hipostasia, né, o campo da psicologia é notadamente marcado por hipostasias, né? Eu sempre brinco também, o que é uma psicologia? Desenhar um bonequinho, né, o ser humano. Esse ser humano, ele tem um modo de propriedades fundamentais, atributos, a partir dali ele tem faixas etárias de desenvolvimento e ele tem o normal e patológico daquilo que ele é. Né? Notadamente esse normal patológico é a partir daquilo que hegemonicamente está instituído, aquilo que em geral se encontra na humanidade passa a ser o normal. Claro, dentro de uma confrontação de forças que também modelam um pouco o que é esse normal e esse patológico a partir de interesses, notadamente hoje em dia do capitalismo, né? Do que é interessante ser um humano, né? Que ele seja produtivo, que ele seja feliz, que ele esteja aí para trabalhar, que ele seja reprodutor, né? Que ele, cara, né? São pressupostos que você olhar um pouco mais atento, você vê que eles são radicalmente infundados, ou melhor, fundados em elementos históricos, não naturais, não pré-determinados e muito menos absolutos. Então o livro vai avançando para a gente pensar a partir desses debates aqui, alguns pontos, né? Eu acho que a perspectiva de Butler fica bem abordada no primeiro capítulo. Eu trabalho as principais obras dela em português e também não. E no segundo capítulo de Heidegger, certo pensamento existencial, a partir da obra Ser e Tempo, de 1927, né, tomando ali ele só como pensador que vai pensar essa existência que se faz jogada no horizonte histórico que é o dela, dentro dos limites fáticos possíveis que é o dela, mas também não limitados a ele, onde há um campo também que pode ocorrer de fissuras e rupturas nesses limites do tempo que é o dela. E com uma existência que se faz também performaticamente no seu existir a cada ato. Uma coisa que eu sempre critico, né, uma noção meio senso comum e às vezes da psicologia, é que as pessoas falam assim, no fundo, fulano é bom, né? Fulano só faz, né, faz nada que preste para ninguém, mas no fundo ele é bom, né? Ou então aquele assim, não, no fundo fulano não é homofóbico não, mas porque, né, estão os amigos ali, ele acaba sendo, né, mas pô, no fundo ele é compreensivo. Cara, né, radicalmente não existe esse no fundo, existe o que você faz, existe o que você é em ato, existe o quanto você coloca o seu corpo, né, como uma máquina de guerra desses instrumentos, quanto você denuncia, o quanto você se posiciona. Então não pactuar com piadinhas, risinhos, seja contra a mulher, contra o negro, contra a trans, contra a travesti, contra o gay, é um modo também de você estar dizendo, não vou rir disso, não tem graça. Mas ali estava todo mundo, não tem essa, estava ali todo mundo. Talvez botar em xeque a existência que é a sua, talvez botar em xeque o seu espaço de permanência naquele lugar. Então pensar uma subversão e resistência a partir do seu lugar existencial, porque não vai haver uma salvação, né, se a gente quisesse pensar assim, e muito menos, porque lá no fundo, pô, eu sou um cara legal, por mais que eu... Não, cara, você é em ato, você é radicalmente em ato. A existência é um problema que se resolve existindo. O viver se faz a cada ação que a cada momento nós realizamos. E
né, novamente por fim, eu vou pensar a clínica, né, a partir de uma clínica crítica, uma clínica que desconstrói as sedimentações históricas que estão colocadas aí, não só questões da sexualidade, lembrando que ela é boa parte dos problemas da psicologia. Eu fico impressionado, a gente, né, aqui na universidade tem um grupo de pesquisa que é sobre, não só identidade de gênero, mas heteronormatividade, tudo, e como as discussões muitas das vezes são esvaziadas. Só que na clínica é isso que a gente vê, né? Mesmo que você não esteja na clínica, é isso que você vê na rua, que você vê no jornal, que você vê no seu próprio corpo, nas suas fantasias, no seu sonho, no seu desejo, no seu olhar, tudo aparece ali. Mas vamos discutir sobre? Ah, não, isso aí é menos. Cara, se isso é menos, fico pensando o que é pauta para a gente estar realmente pensando. E pensar uma clínica que desconstrua os pressupostos históricos da tradição, eu acho que é um fundamento básico de uma psicologia que quer se haver com o tempo que é o dela e com as questões que estão ali, que muitas das vezes é o que gera o sofrimento, para além de uma subjetividade desviada. E sim, e pensar modos de luta, em lutamento, né? Vamos publicizar as mortes, vamos denunciar as mortes, não há menos morte quando é uma travesti ou uma trans, não há menos morte porque um jovem com passagem na polícia foi morto numa chacina, ele já tinha passagem na polícia, né? Como ou a gente tentar salvar alguém ou botar ela no outro lugar, né? Eu sempre recordo do assassinato da menina Ágata, que vem o avô dela até a TV e fala, ela fazia balé, ela estudava inglês, o que ele está querendo colocar ali com o sofrimento dele? Nossa, ela está com vocês, classe média, ela estuda inglês, ela faz balé, ela não merecia morrer, né? Então é um discurso que vai dizer de vidas mais vivíveis, né? E outras são passíveis de morrer, e aí a gente tenta achar elementos e estruturas ali que digam, cara, essa morte não era para ter acontecido. É um mundo bizarro que a gente está vivendo, e a psicologia tem que dar uma resposta a isso no enfrentamento político, no campo da clínica também, e da própria existência que é a dela. E aí sim, ocupar espaço legislativo, judiciário, campos políticos, CRP, CFP, né, dentro das assembleias, discutir como que a gente pode, no mínimo, minimizar esses sofrimentos e não pactuar com qualquer forma de intolerância, violência ou morte por conta de estruturas não naturais, históricas, preconcebidas sobre como deve ser o existir humano. Obrigado.